Você vive se sentindo inchado? Parece que acorda com o rosto mais cheio, a barriga estufada, a calça apertando e mesmo bebendo água ou tentando comer direito, esse inchaço volta dias depois? Se esse é seu caso, esse vídeo é para você. Hoje vou te ajudar a entender por que isso acontece, o que realmente funciona para acabar com essa retenção de líquidos e se livrar dessa sensação de inchaço de forma consistente, sem ficar dependendo de drenagem, chá milagroso ou promessa de internet. Antes de tudo, é importante entender que a retenção de líquidos não é o excesso de gordura. Estar retido ou inchado é um processo que acontece por acúmulo de água entre as células do nosso corpo, geralmente por algum desequilíbrio entre fatores hormonais, alimentares, inflamatórios ou até mesmo clínico. Sim, existem situações clínicas que favorecem a retenção. O uso de alguns remédios, por exemplo, corticoide, pode provocar esse acúmulo. Então, se por algum momento você precisar fazer o uso da medicação à base de corticoide, você pode passar por um momento de retenção de líquido e se sentir mais inchado. Você pode sentir isso no peso de balanço, que deve aumentar alguns quilos. Mas também precisa entender que absolutamente nada desse ganho de peso está relacionado à gordura. Tanto é que na medida que você parar a medicação, você deve desinchar e esse peso deve cair outra vez. Mulheres também costumam ter mais retenção de líquido no período menstrual por conta da oscilação dos hormônios do estrogênio e da progesterona. Alguns medicamentos anticoncepcionais, antidepressivos e antihipertensivos também podem interferir nesse processo. Mas na prática, a maioria das pessoas que passam aqui em consulta e relatam estar com retenção de líquido, geralmente estão vivendo um estilo de vida que alimenta esse inchaço literalmente. Uma alimentação rica em sódio, rica em carboidrato, muito carboidrato, principalmente carboidratos combinados com sódios que vêm de alimentos industrializados. Bolinhos, bolachas em excesso, embutidos, molhos prontos, excesso de sal no preparo dos alimentos, tudo isso favorece a retenção de líquido. Isso porque o sódio em si retém água, e o excesso de carboidrato, quando é armazenado como glicogênio, carrega muita água junto com ele. Aí, se esses hábitos alimentares são constantes, a pessoa vai sempre se sentir inchada. Mas outro fator que contribui com a retenção de líquidos é o excesso de gordura. Isso porque os nossos estoques de gordura, quando em excesso, produzem algumas substâncias inflamatórias. E a inflamação favorece o processo de retenção de líquido. Por conta disso, quanto mais gordura você tem, mais retido e inchado o seu corpo fica. A inflamação, por sua vez, afeta diretamente o funcionamento do sistema linfático, que é quem faz ou deveria estar eliminando esse excesso de líquido retido. Por isso que tem muita mulher aí que vive fazendo drenagem de linfática para dar uma desinchada. Isso funciona momentaneamente, porque depois de 1 ou 2 dias ela já volta a estar inchada outra vez. A drenagem pode até dar um alívio momentâneo, eu não sou contra, mas se você não mudar a base da alimentação e emagrecer, o inchaço volta. Porque o agente causador da inflamação e da retenção de líquido vai continuar lá, que é a má alimentação e o excesso de gordura. Então você faz uma drenagem, perde 2 ou 3 quilos para entrar numa festa de um vestido de casamento, come mal na festa e no dia seguinte já inchou novamente. Então, o que funciona de verdade? Primeira dica, reduzir o consumo de sódio e o excesso de carboidratos por alguns dias. E não precisa cortar tudo, mas evita o excesso, principalmente de sódio e de carboidrato de alimento industrializado. Então todos os embutidos, presunto, salame, mortadela, calabresa, molhos e temperos industrializados, evitando tudo isso e substituindo por alimentos e preparações mais naturais, sozinho já faz muita gente desinchar em 2 ou 3 dias e tirar esse excesso que vinha acontecendo. Segunda dica, emagrecer e reduzir o excesso de gordura, porque se você não reduzir o excesso de gordura corporal, esse ciclo de inchar e desinchar vai se repetir para sempre. A gordura produz substâncias inflamatórias, esse processo naturalmente leva à retenção de líquido. E enquanto o excesso de gordura estiver lá, o corpo vai continuar sofrendo com a retenção. A terceira dica, faça exercícios com regularidade. O sistema linfático não tem uma bomba igual ao coração, ele depende do movimento muscular para funcionar bem. Então quando você faz uma caminhada, sobe escada, faz um treino de força, você ajuda o seu corpo a eliminar o que está parado. Então vamos fazer a nossa parte também, né? Quarta dica, beber água. Pode até parecer contraditório, mas é real. Quando você não bebe água o suficiente, seu corpo entende que precisa reter o pouco que tem, e aí vem o inchaço. Beber 2, 3 litros de água por dia de forma regular ajuda o corpo a liberar esse excesso de líquido, te mantém hidratado e ajuda a desinchar. Quinta dica é incluir alguns alimentos diuréticos naturais. Eu não estou falando de fórmulas manipuladas caríssimas não, mas estratégias simples, como por exemplo o consumo de alguns tipos de chá. Chá verde, cavalinha, hibisco, dente de leão contém substâncias que ajudam o corpo a eliminar o excesso de líquido, desde que usado dentro de um contexto equilibrado. Agora, se você juntar tudo isso, uma alimentação mais limpa, com menos sódio, sem excesso de carboidrato,
um plano de emagrecimento bem feito, atividade física regular e ingestão adequada de água, o inchaço vai embora. E o melhor, sem depender de drenagem toda semana. No começo, talvez pareça difícil mudar a alimentação e criar uma rotina de treino, mas quando você começa a se sentir mais leve, quando olha no espelho e vê que o rosto já está mais fino, que a barriga está menos estufada, isso te dá uma motivação para continuar. Fechado? Então, se esse vídeo te ajudou a entender que a retenção de líquidos tem causa e dá sim para resolver, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se esse também é um problema que você também enfrenta.